Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana e este é o meu sinal. Hoje estou aqui com o meu amigo Plínio, que é o nosso intérprete do dia, e estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. Gostaria de convidar vocês a estarem aí, atentos a novas informações. A partir de ontem, desde ontem, retificando, desde ontem que nós temos o nosso aplicativo já em ação. Isso é uma notícia, uma novidade muito boa na nossa rede. Então, você pode aproximar o seu celular quando aparecer o QR Code do lado esquerdo da sua tela de TV. Você aproxima para o primeiro QR Code se você tem o celular Android. Então, se o seu celular tem um sistema Android, você aproxima o seu celular a este QR Code que vai aparecer aí para você. Então, nós vamos dar um tempinho para você fazer isso quando aparecer na sua tela. E, em seguida, aqueles que têm o celular com o sistema iOS, vocês aproximam também o seu celular para esse QR Code e estarão tendo acesso ao nosso aplicativo. Lá vai ter todas as aulas, vocês poderão interagir no chat, então vai ser bem legal. Então faz isso, tá? Todos os dias, todas as aulas, será lembrado para você e aí você poderá estar bem ligadinho, bem conectado com a nossa rede, através do nosso aplicativo e sem perder nenhum detalhe, tá bom? Então, organiza aí o seu espaço e vamos a mais uma aula de narrativa. Tivemos uma semana de aulas de narrativa sobre lendas folclóricas, urbana, africana e já introduzimos o gênero fábula. E tivemos a primeira aula. Essa é a nossa segunda aula de fábula. E aí eu trouxe uma imagem e gostaria de fazer essa rememória ou uma boa memória de um momento, não sei se vocês tiveram isso ou estão tendo isso, Talvez não, porque hoje eu estou falando com vocês que são adolescentes, mas talvez tenha alguém aí na sala, no quarto, não sei onde fica a sua TV, e de repente tem alguém que vivenciou um momento desse, de sentar e ouvir uma história, em casa, contada pelo seu avô, pela sua avó, por uma tia, um responsável, ou de repente você é aquele que só ouviu a história, uma narrativa, uma fábula na escola. Que bom que a vida, independente do local, da pessoa que contou uma história para você, lhe permitiu vivenciar uma história. Então isso é maravilhoso. Existem momentos onde nós conseguimos vivenciar essa delícia que é ouvir uma história. Ouvir uma história é como degustar um belo café da manhã, que eu espero que esteja sendo degustado com alegria também por você, ou um belo almoço, um belo jantar. E aí, eu gostaria de fazer essa pergunta: alguém já contou uma história para você? Espero que sim. Nesta aula, nós vamos conhecer a estrutura da fábula. Cada texto, cada narrativa tem a sua estrutura própria. E isso é muito importante conhecermos, porque cada passo, cada trecho escrito nesta narrativa, vamos identificando. Aqui é o início, aqui é o meio, aqui é o final. E aí é interessante conhecer essa estrutura do texto narrativo fábula. Já sabemos que fábula é uma narrativa popular. Vamos conhecer a origem do nome? Fábula vem do latim, fábula, verbo latim, esse verbo no latim é fare. Então, o nome fábula vem do latim. Como sempre falo para vocês, nossas palavras da língua portuguesa, do nosso dicionário, elas se originaram do grego e do latim. E aí nós temos esta
origem da palavra fábula. Eu trouxe para vocês porque nossa aula, como todas as outras, é um momento de conhecimento. Então, reforçamos conhecimento, oportunizamos outros novos conhecimentos. Isso é a vivência na aprendizagem, não é? Então, isso é viver inserido em um contexto educacional. O tempo todo nós estamos aprendendo. Professor aprende, alunos aprendem. Então, estamos todos envolvidos no aprendizado. E isso é muito legal. Então, vamos lá. Então, a fábula é uma narrativa simples e breve, escrita em forma de verso ou de prosa. Mais uma informação para a gente, não é isso? O objetivo da fábula é fazer com que a lição moral se transforme em uma lição de vida. Então, toda fábula, ela traz um aprendizado para a vida. E aí, na aula 1, eu reforcei, não é, cada valor, não é, moral, que muitas vezes aparece na fábula, é falado na fábula, e que é importante vivenciarmos no nosso dia a dia, seja em qual contexto for, seja ele o contexto familiar, escolar, comunitário e até, minha gente, quando estamos em espaço público, precisamos vivenciar esses valores. Quando vivenciamos, a nossa vida se torna bem mais leve. Às vezes, pode até acontecer que você vivencie um determinado valor e você até arrume um problema, não é? Porque, de repente, alguém não concorda com aquele valor que, de repente, você vivencia, não é mesmo? Mas a fábula, ela sempre, de forma bem sutil, ela traz para a gente uma lição moral para colocarmos em prática ou transformar isso em lição de vida, tá? Então, vamos prosseguindo. A fábula é usada para transmitir valores ou criticar atitudes inadequadas. E aí? Será que o ser humano tem atitudes inadequadas? Claro, minha gente, todos nós. Não existe ninguém perfeito na face da terra, tá? Ninguém mesmo, não se tem um. Existem pessoas que pensam que são perfeitas, são melhores, mas não são. Somos todos pessoas imperfeitas, temos defeitos ou imperfeições, não é? Que precisam ser aperfeiçoados. Se algo não está bom, precisa melhorar. Então, todos nós precisamos melhorar, não é? No nosso trato com os outros, precisamos melhorar, crescer em todas as áreas da nossa vida. E isso engloba todas as pessoas, todas as classes sociais, pessoas de todas as crenças, de tudo, de uma forma geral, enfim, todos nós precisamos sim melhorar em tudo. Não existe ninguém perfeito, tá? Então, a fábula, ela não traz apenas valores, ela também critica. Às vezes ela critica uma atitude que é inadequada. A estrutura da fábula, vou falar agora com vocês, né, sobre a estrutura de uma fábula, que eu já estou falando, na verdade, desde o início, não é verdade? Sendo a fábula um texto narrativo, é importante lembrar-se de que ela deve ter uma estrutura mínima de começo, meio e fim. Ou seja, no início deve ser apresentado os personagens e a situação, que geralmente é usado animais, né, nessas histórias, mas também pode ter outros personagens. Depois, desenvolve-se o texto de forma que os personagens interajam, estando envolvido em uma situação. Então, depois do início, onde é apresentado os personagens, em seguida é desenvolvido, não é, toda a interação daqueles personagens na situação contada. Por fim, cria-se um final surpreendente que gere a reflexão dos leitores
sobre um ensinamento, uma moral que geralmente aparece no final do texto. Então, a moral, ela sempre aparece no final do texto, tá? Mas, de repente, e se alguém criar uma fábula e não colocar a moral só no final do texto, professora? De repente surge essa pergunta aí, não é? E aí, professora, está errado? Não, depende de como a ideia foi organizada. Essa é uma estrutura, não é, que estamos apresentando. Será que pode ter outra estrutura? De repente pode ter uma moral no início ou no meio? E aí? Será? Será que alguém, não é, os fabulistas mais atuais, será que eles já fizeram isso? O que é que vocês acham? Vamos prosseguindo. De repente, vocês podem ter essa informação em uma dessas aulas. As temáticas são variadas e ligadas às características que os animais representam. Por exemplo, o leão, não é? Conhecido como o rei da selva, o rei da floresta. O leão, na fábula, quando ele é usado, ele representa a força, não é? A majestade, não é? Porque ele tem essa fama de rei. A coruja, ela representa a sabedoria, não é? Então, vocês sabiam por que a coruja representa a sabedoria? Já ouviram a história da coruja? Tem uma fábula da coruja, que ela, para proteger os seus filhotes, ela contou para a águia que os seus filhotes eram os mais bonitos da floresta. E aí outros animais foram tragados, né? Destruídos, mas os filhos da coruja, para a coruja, não é? Toda mãe é coruja. Por isso que vocês sabiam que é um ditado popular, que toda mãe, né? A mamãe coruja, porque a mãe, não é? A nossa mãe, para ela, nós somos os filhos mais lindos. E é assim. Por isso que a coruja, ela usou de sabedoria para proteger a vida dos seus filhos. E quantas mães, muitas vezes, para proteger a vida dos seus filhos, ela também usa de sabedoria. Eu estou falando para mães que de repente estejam aí passando, não é? Ou assistindo essa aula e que quantas vezes pode lembrar, realmente eu tive que ser sábia para proteger a vida do meu filho. Então, nós temos aqui outro animal, a raposa. E aí? O que é que vocês acham? A raposa, considerado um animal esperto. E aí, minha gente? Por que será? Será que a raposa, ela observa primeiro, não é? A presa, para depois dar o bote certeiro. Então, quem mora em zona rural, não é? Que tem sítio, que cria vários bichos, já foram, não é? Tipo assim, prejudicados por uma raposa. E vocês acham que a raposa, ela não planejou o seu bote para pegar a sua presa? Com certeza, ela planeja. Então, ela é conhecida como um animal que tem astúcia, esperteza. Tem uma fábula bem antiga com a raposa e o galo. A raposa contando o diálogo da raposa, contando uma história para o galo. Para que o galo descesse, não é, lá da árvore, para que ela pudesse dar o bote. Então, ela é aquele animal que representa a astúcia. Eu não sei se vocês já ouviram essas histórias. Eu tive o privilégio de ouvir grandes histórias e fábulas contadas por contadores de história. E, olha, posso confirmar, afirmar, é uma delícia ouvir histórias. Onde será que surgiu a fábula? Tudo nesta vida, como falo para vocês, tem um início, né? Houve um surgimento da fábula, deste gênero. A maior parte dos estudiosos nos falam que o berço da fábula é a Índia. E aí, vocês já conhecem, não é, toda a cultura da Índia? Pesquise, tente conhecer, é interessante conhecer outras culturas, não é, outros hábitos. E hoje na nossa aula teremos um conhecimento a mais
não é? Que é esse, a fábula surgiu para alguns estudiosos, eles falam que o berço da fábula é a Índia. Vamos ver por quê? Kalila e Dima foi uma coleção de grande circulação de fábulas orientais, de origem indiana. Foi uma das primeiras, ou a primeira, não é? Coleção de fábula de origem indiana, composta em sânscrito, possivelmente já no século III a.C. Então vocês percebem que o gênero fábula não é um gênero tão novo, ele é um gênero que existe desde o século III a.C. Então, minha gente, há muitos séculos, não é? Aí, não é que a fábula existe. As fábulas foram traduzidas para o idioma árabe no século VII pelo persa Abne Muqaffa, um escritor altamente educado e cortesão influente. Então, esse persa aqui não era um qualquer, era um cara influente, altamente educado, não é? Então, esse cara, e foi ele, eu estou falando cara de forma bem formal, não é? Mas assim, foi ele o responsável por traduzir, não é, essas primeiras fábulas. Talvez seja por causa deste autor e sua obra que a fábula chegou ao Ocidente. Em terras orientais, a fábula chegou na Grécia e teve Esopo como seu maior exemplo. Quem foi Esopo? E às vezes você pode já ter lido ou ler, não é? Fábula de Esopo. Quem foi esse cara? E aí, vocês sabem? Se não sabem, vamos conhecer agora. Esopo foi um escravo que viveu na Grécia no século VI a.C. Sua importância foi tão grande que seu nome designou o estilo. Então, foi um escravo, minha gente. E vocês sabem que um escravo naquela época, ele não tinha o direito de estudar. Mas Esopo, ele foi aquele escravo, naquela época, diferenciado, que não se conformava com a sua situação e aproveitou a oportunidade e estudou, cresceu, não é, intelectualmente e veio a ser, não é, um estudioso, não é, e aí criador de fábulas. Que coisa legal. Vamos lá. Então, por isso que as fábulas são chamadas de fábula esópica ou fábula grega. Por que fábula esópica e fábula grega? Porque Esopo viveu onde? Na Grécia, não é? E a partir da Grécia, o gênero fábula, essas histórias chegaram ao Ocidente. O estilo esópico trazia consigo como característica que era a apresentação da moral no fim da história, não é? Então, a moral nas fábulas esópicas estará sempre no final, não é? Então, esse é um estilo, quando você lê esta fábula, é um estilo esópico, é uma fábula esópica. O seu trabalho de divulgação da fábula foi realizado oralmente, o que possivelmente fez com que se perdesse muito do seu trabalho. Ele não escrevia, ele contava as histórias. No entanto, em Roma, surgiu outro escravo com o nome de Fedro, que registrou boa parte das obras de Esopo. Vejam só, Esopo teve como se fosse um discípulo, que aí este já registrou, ele ouviu a fábula contada por Esopo e foi registrando, não é? Essas obras. Olha a importância que eu tenho sempre estado lembrando para vocês, a importância de escrever, ler, reler, escrever e reescrever. De repente estamos dando a oportunidade de lá na frente alguém ler ou registrar algo que falamos. Isso é muito importante. Nascido por volta do século I
antes de Cristo, Fedro foi o grande responsável de levar o legado de Esopo. Porém, ao registrar as fábulas esópicas, ele colocou seu próprio estilo, trazendo consigo a composição latina dos romances para as fábulas. Olha aí uma inovação. Ele já pega, não é, aquela fábula com aquele estilo esópico e já transforma, inserindo na fábula os romances, não é, das obras latinas, não é? Ele já é um perfil já diferente, já vai existindo uma mudança, não é, na composição da fábula. Que legal, minha gente. Fedro realizou também uma importante mudança. Além disso, trouxe a moral das fábulas para o início do texto. Lembra que lá no início da aula eu falei assim com vocês, será que existe só fábula com a moral no final? Olha aí, Fedro já fez diferente. Vamos prosseguindo. Nesta aula, aprendemos sobre a origem da fábula, sobre suas características e também quem foram os primeiros fabulistas. Então, nós vimos a história de Esopo, não é? Que foi um escravo na Grécia. Depois conhecemos Fedro, que já registrou as fábulas de Esopo e já fez uma mudança, já deu uma nova cara às fábulas. E agora nós vamos praticar um pouquinho desse aprendizado. Ainda temos mais uma aula, não é, sobre o gênero fábula. E ainda tem mais aprendizado. Mas hoje nós vamos praticar esse pouquinho de conhecimento. Gente, conhecer algo novo, não é? Ter uma nova informação é maravilhoso. E nos deixa, sabia, realizados. Então, aproveita a aula de língua portuguesa, a próxima aula que vem, porque tem aprendizado para você. Então, vamos lá. Nas fábulas, algumas características aparecem repetidas frequentemente, determinando uma organização e um estilo próprio para esse gênero. Qual a única alternativa verdadeira? Percebam aí, dentro daquilo que eu já falei com vocês, inicia-se sempre como era uma vez. É assim mesmo? São pequenas histórias em que predominam os animais como personagens. Letra C. Propõe a solução de enigmas, crimes ou mistérios. Letra D. Os animais agem como se fossem pessoas, falam, cometem erros, são sábios ou tolos, bons ou maus. Nas fábulas, não é? Aqui está a pergunta, então a resposta correta aqui seria a letra B. Por que a letra B? Que é a única alternativa correta. Porque na fábula, não é, diz que são pequenas histórias em que predominam os animais como personagens. Então, geralmente, nós temos os animais como personagens. Qual a característica repetida frequentemente determinando uma organização e um estilo de fábula? Letra A. Inicia-se com um local, data e vocativo. Finaliza-se com saudação de despedida. Letra B. O herói ou heroína sempre se sai bem no final. É isso mesmo que acontece na fábula? Será? Eu acho que não. É comum aparecer diálogo entre animais? Sim, né? Presença de seres ou objetos mágicos? É isso que acontece na fábula? E aí? Acho também que não. O que é que vocês acham? Essas histórias terminam com uma moral, um ensinamento? E aí? O que vocês acham?
Então, a resposta, não é? É letra E. Essas histórias que são esse gênero tão maravilhoso que é fábula, eu também gosto dos outros gêneros, tá, pessoal? Então, esse gênero que está sendo apresentado, as histórias sempre terminam com um ensinamento para a nossa vida, não é? Com uma lição de vida, um ensinamento que podemos colocar em prática no nosso dia a dia. Então, a fábula, ela tem esse objetivo de trazer uma história que é contada para trazer essa reflexão e este ensinamento para o dia a dia. E aí, pessoal, será que nesses dias atuais estamos precisando ler algumas fábulas? O que é que vocês acham? Pensem aí, parem um pouquinho, não é? E pensem aí, será que precisamos ler mais? Precisamos ler, reler, escrever, reescrever. E por que não começarmos pelo gênero fábula, onde se tem ali também na sua composição esta verdade ou esta moral que pode nos ajudar em uma mudança comportamental, não é? Então, será que estamos sendo sábios? Será que estamos também, muitas vezes, usando a nossa esperteza de forma errada? E aí, o que é que vocês acham? É bom pensarmos, não é? Precisamos ter um tempo para pensarmos. Dizem os especialistas do comportamento humano que todos nós estamos acelerados demais. E aí, quando estamos com a nossa mente acelerada, não raciocinamos bem, não conseguimos, muitas vezes, entender determinadas situações que estão acontecendo à nossa volta. Então, que tal refletir mais, ler mais, não é? E gerar um aprendizado que mudará, de certa forma, a nossa vida. Isso é legal. Então, pensa aí, discute, não é? Escolhe uma fábula, discute aí com alguém da sua família, com um colega, não é? Com o seu avô, a sua avó, se vocês você está tendo o privilégio ainda de conviver com eles. Aproveita esse tempo com eles, tá? Aproveita o tempo também, vovô, vovó, com o seu neto ou com o seu filho, com a sua filha. É importante, nesse momento, valorizarmos a família e cuidar da nossa família. Então, qual característica aparece repetida frequentemente, determinando uma organização de uma fábula? Então, nós temos aqui a comparação, não é? Há uma comparação nas fábulas entre animais e qualidades ou defeitos próprios dos seres humanos. As histórias se passam em castelos com príncipes, bruxas e fadas. São narrativas curtas que tratam de certas atitudes humanas, como a disputa entre fortes e fracos, a esperteza e a lerdeza, a ganância e a bondade, a gratidão e a avareza. Então, a resposta eu deixo para vocês, é essa letra C, não é? Então, a letra A e a letra B, a letra A tem algumas coisas, a letra B não é, e nós temos aqui a letra C como resposta. Então, a nossa aula, ela está terminando e eu gostaria de estar convidando vocês a continuarem assistindo, não é? Todas as aulas que estão sendo apresentadas no nosso aplicativo. Então, tchau, até mais, nos veremos em breve.